a mim e aos meus irmãos de como é que nós devíamos andar neste mundo. Como que nós devíamos nos apresentar à sociedade. Ao ponto que, quando nós conversávamos com alguém, as pessoas sabiam que nós éramos filhos dos nossos pais. Porque nossa mãe, ela nos instruiu a andarmos iguais, em comunhão, dentro do entendimento dela. Mas nossa mamãe não está mais aqui entre nós. Ela já está nos braços do nosso Deus, ao qual nós estamos adorando agora. Mas nós temos Jesus Cristo, como nós acabamos de estarmos lembrando aqui da passagem dele aqui na terra. E antes dele ir embora, ele deixou para todos nós uma certeza que nós todos devemos carregar, que nós devemos andar em comunhão uns com os outros. Temos que andar em comunhão. Temos que andar numa comunhão dos santos. O que é essa comunhão? A comunhão é o efeito de comungarmos, de estarmos unidos, juntos, participando da mesma crença, participando dos mesmos interesses, dos mesmos ideais. E isso é comunhão, quando nós estamos vivendo com esse mesmo interesse. A comunhão dos santos está debaixo das bênçãos de Jesus Cristo. E antes dele partir, ele deixou algo maravilhoso para nós podermos entender o que é essa comunhão. Eu queria dividir junto com vocês. E um dos pontos que eu quero mostrar junto com vocês, no nosso entendimento, que nós possamos entender, é que a comunhão dos santos está debaixo das bênçãos de Jesus. E se vocês puderem abrir as escrituras aí, em casa, e aqui também, né? Com alguns que estão aqui, no livro de Mateus, capítulo 26. E nós conhecemos bem essa passagem. O versículo 26 diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou um pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. E Mateus está relatando esse fato acontecido com Jesus, e está mostrando Jesus como Deus, um Deus presente para dar a sua própria vida, para abençoar a todos que vivem e estão debaixo de sua comunhão. Ele ofereceu um pão sem fermento, um vinho comum também, mas sem fermento, para serem símbolos e ser representação daquilo que ele é para seus seguidores. E daquilo que fez em prol dos homens que o aceitam como o seu Senhor. Para que nós possamos andar em comunhão. E é incrível que no livro de Lucas, o irmão acabou de ler também uma passagem, essa parte aqui, quando ele diz a um povo que está restaurado, ele está dizendo, tomando, no capítulo 22, versículo 19, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E é maravilhoso, irmãos, nós podermos entender isso, que Jesus Cristo, Ele nos deixou como entendermos o que é termos comunhão com Ele. Todas as vezes que nós estamos reunidos, ou seja aqui ou em casa, estamos lembrando desse grande sacrifício de Jesus, nós estamos lembrando que nós temos uma verdadeira comunhão com Jesus Cristo. Nós estamos todos debaixo das bênçãos de Jesus Cristo. Mesmo que aconteça tantas coisas que estão acontecendo nesse mundo afora, mas nós temos que ter essa certeza, essa convicção, que nós temos uma verdadeira comunhão com Jesus Cristo. E que nós somos santos. Nós somos santos. Jesus, Ele nos chamou e nos abençoou para andarmos em comunhão com Ele. Ele se deu aos discípulos, dizendo
que o pão é o corpo dele. Ele se deu aos discípulos e dizendo: esse pão é o meu corpo. E nós comemos o corpo de Jesus todos os domingos, para que ele possa estar conosco por toda a eternidade, em comunhão conosco por toda a eternidade. Nós temos, irmãos, um memorial que é permanente, porque nós somos verdadeiramente um povo restaurado, e nós temos essa comunhão verdadeira com Jesus. E isso nós celebramos com alegria todos os primeiros dias da semana, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. E Ele vai voltar. 1 Coríntios, se vocês forem ler lá, o capítulo 11, versículo 26, ele fala bem claro. Porque nós somos um povo separado. Separado deste mundo, mesmo ainda estando nesse mundo. Porque nós temos comunhão com Jesus Cristo. Por isso que nós somos um povo separado. Um povo abençoado com Cristo Jesus. E esta comunhão, ela é aperfeiçoada entre todos os santos. E ele continua dizendo no versículo 27, no capítulo 26 de Mateus: em seguida tomou um cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Bebam dele todos vocês. Jesus oferece o cálice com vinho a todos os seus discípulos. E ele ordena. Ele não disse se quiserem, não é? Ele não disse se quiserem, ele ordena. Bebam dele todos vocês. A todos os discípulos ele ordena isso. Que bebam o cálice da comunhão. O cálice da comunhão. Vamos tomar para nós um alerta de Paulo aos Coríntios. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 e 17, ele diz: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que participamos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós, que somos muitos, somos um só. Somos um só corpo, ele diz. Pois todos participamos de um único pão. Notamos esse imenso amor de Jesus Cristo. Que fez de todos os povos um só povo, para viver e andar em comunhão. E nós somos esse povo, irmãos. Nós somos esse corpo que está em comunhão com Cristo, e temos que ter comunhão entre nós também. Jesus nos convidou a bebermos do cálice que Ele oferece. Jesus nos chamou e nos convidou a estarmos tomando do cálice que Ele oferece. Um cálice de comunhão. E Ele diz: bebam dele todos vocês. Ele orou para que nós pudéssemos viver o amor de Deus, que salva as pessoas e as conservam unidas com Ele. Beber o cálice de Cristo, irmãos, é quando nós entendemos isso, que a nossa vida já não é mais nossa. A nossa vida é transformada verdadeiramente para Jesus Cristo, ou por Jesus Cristo, para vivermos para Ele. Essa é a comunhão que Ele está dizendo. Ele está dizendo que nós somos agora um só corpo, com o mesmo pensamento. Entendermos que Deus realmente é o nosso Pai, que Jesus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso orientador a todos nós. Jesus, Ele é o nosso orientador. É a Ele que nós temos que entender, é para Ele que nós temos que viver, e vivermos de acordo com a Tua vontade. O cálice de Jesus não foi a morte, foi um derramamento de sangue para que nós pudéssemos ter a aliança novamente com Deus, e Ele está dizendo que nós somos o corpo dEle.
E quando nós estamos comendo esse pão, não é uma coisa simples que nós estamos tomando. Nós estamos comendo o corpo que realmente faz com que nós tenhamos a comunhão novamente com Deus. E entre nós também. E quando ele derrama o cálice, ele mesmo diz que é o cálice da aliança que nós temos com Deus. Então, se nós temos uma aliança com Deus, nós temos que viver para Deus conforme a vontade de Deus. Nós temos que ser como Jesus Cristo. Em todos os aspectos em nossas vidas, em todas as áreas em nossas vidas. E muitas vezes parece ser muito difícil isso para nós, não é? Mas Jesus, ele não foi o exemplo para nós? Ele não é o exemplo na nossa vida? Então nós temos que entender o que é ter comunhão entre santos. Para que eu possa abençoar vocês, e que vocês possam me abençoar, eu tenho que ter a minha vida digna conforme Jesus Cristo quer que eu seja. Para que nós possamos realmente termos essa comunhão com Deus, eu tenho que fazer a minha parte, cuidar de mim, para que eu possa estar abençoando aos meus irmãos. Não importa onde nós estamos. Seja lá na casa onde nós não podemos nos reunir agora. Mas eu tenho que entender que eu tenho uma comunhão verdadeira com vocês, meus irmãos que estão em casa, com meus irmãos que estão aqui, os meus irmãos que estão trabalhando. Porque Jesus fez isso por nós. E nós somos santos. Nós somos separados do mundo. Nós temos que ter uma vida diferente. Nós temos que ser o diferencial na vida das outras pessoas que estão aí fora. Porque nós temos comunhão com Jesus. Deus nos amou e nos deu vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, e pela graça nós somos salvos. Efésios 2:5. Pela graça nós somos salvos. Quando entendemos o valor do cálice, nós nos entregamos verdadeiramente uns aos outros. Mesmo com gemidos inexprimíveis, nós nos entregamos uns aos outros, porque nós entendemos o que é o cálice. Para aperfeiçoarmos e sermos aperfeiçoados uns com os outros. Essa é a entrega. É o negar o nosso eu, um para com o outro. Esse é o cálice. Vivendo como Jesus, que saiu do mais alto dos céus e veio para esse mundo caótico, para me salvar e para te salvar, para que nós possamos ser um corpo com Ele. Esse é o cálice que Ele bebeu. Ele veio para nos aperfeiçoar, irmãos, para sermos verdadeiramente santos em comunhão com Ele, separados das coisas do mundo e andarmos em comunhão entre nós. Pois a comunhão dos santos, ela é regida pelo sangue de Jesus. Versículo 28 diz: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Jesus, ele ensina aos seus discípulos que derramaria o seu próprio sangue para perdão ou remissão de pecados de muitos. E ele disse: este ou isto é o meu sangue da aliança. Deus, ele fez uma nova aliança, ou um novo testamento, né? Que foi confirmado ou selado por meio da morte de Cristo Jesus. Isso nós vemos na Escritura em várias passagens, em Marcos 14, 24, Hebreus 8, capítulo 8, Hebreus capítulo 9, nós vemos isso. O povo de Deus, ele só é perdoado dos seus pecados por intermédio do sangue de Jesus, por intermédio da morte de Jesus Cristo. E nós somos esse povo que fomos perdoados, sim. Romanos 11, ele fala bem claro. Nós somos esse povo que foi perdoado. Nós recebemos bênçãos eternas. Hebreus 9:15 diz que nós recebemos bênçãos eternas e vive uma vida de dedicação a Deus, a Ele, porque nós somos esse povo. Nós vivemos uma vida de dedicação e temos que viver essa vida de dedicação a Deus e a Jesus Cristo, porque nós temos todos os nossos pecados perdoados, amados. Nós temos uma verdadeira comunhão com o Senhor Jesus Cristo.
E nós temos que dizer que nós vivemos a serviço de Deus agora. Essa é a comunhão que nós demonstramos verdadeiramente com Jesus Cristo e com Deus e entre nós. Nós recebemos de uma dimensão vertical o ato pelo qual Deus, por causa do seu amor e da sua misericórdia, removeu todos os nossos castigos, que era pecado, que contaminava a nossa vida. E nós recebemos, direto de Deus, esse grande amor, para que nós pudéssemos viver esse amor agora. Quando a gente lê o livro de Hebreus capítulo 10, ele diz que porei as minhas leis em sua mente e os escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Nós temos uma aliança eterna com Deus agora, irmãos. Ter comunhão com Deus é entendermos que nós temos uma aliança eterna com Deus. Porque Ele deu o seu Filho para nós, verteu o seu sangue lá no madeiro, para que nós pudéssemos ter essa aliança, termos essa comunhão verdadeira com Ele. E nós temos que crescer nessa graça. Nós temos que crescer nesse entendimento. Nós temos que crescer nesse conhecimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós vamos crescer nessa comunhão verdadeira que nós temos com Jesus Cristo, entendermos realmente o que é essa comunhão que nós temos com Cristo Jesus. Para nós podermos compreender e entender o que é verdadeiramente sermos santos. Quem rege a nossa vida agora é Cristo. Quem nos manda fazer ou desfazer agora tem que ser Cristo, se não é. Mas nós temos que compreender isso. Nós temos que entender isso, esse grande amor que Deus tem para conosco. Nós temos que entender isso para nós entendermos qual é a grande diferença que nós temos do povo que vive aí fora, porque nós temos comunhão com Deus. Os que estão perdidos ainda não têm essa comunhão com Deus, mas nós estamos aqui neste mundo para fazer isso por Cristo e por Deus. Porque nós temos comunhão verdadeira com Deus, irmãos. Temos comunhão verdadeira entre nós. Porque Cristo nos deixou assim. E se Ele rege a minha vida e a sua vida, nós temos que conhecer, crescermos nesse entendimento, ao ponto de atingirmos toda Curitiba aqui. Todo o mundo. Como nós estávamos conversando um pouco agora ali fora. Depende de nós para atingirmos todos os povos aí fora. Depende de nós para atingirmos todos os bairros de Curitiba, ter uma congregação pelo menos. Depende de mim, depende de vocês, meus irmãos. Aí na sua casa, onde você está, estiver orando, pedindo a Deus, porque em nós é que está essa comunhão de fazermos a vontade de Deus. Temos que entender que Ele que rege a nossa vida, Ele que coordena a nossa vida. Temos que entender isso. Irmãos, nunca devemos nos esquecer que somos santos e que temos uma comunhão para ser cumprida até o dia que Cristo voltar. Temos que ter o amor verdadeiro de Jesus Cristo, o amor genuíno de Jesus Cristo. Temos que ter um amor verdadeiro entre nós. E é gostoso quando a gente sente isso, e a gente sente isso, né? Estamos aqui agora chegando e falando, puxa, que vontade que dá de abraçar um ao outro. Irmão, mas dá uma vontade mesmo de abraçar, mas nós não podemos, né? E Deus está nos aperfeiçoando. Isso é bênção, irmãos. Isso é um aperfeiçoamento aos santos, para nós. Para entendermos, quando passar isso, o quanto vai ser importante nós estarmos abraçando um ao outro, estarmos indo buscar pessoas aí fora. Com esse amor de Jesus Cristo. Irmãos, não é terrível ficarmos só dentro de casa? Minha mãe, ela falava, fiquem aqui em casa, fiquem comigo. Minha mãe, ela queria que nós casássemos e todos fôssemos morar no mesmo terreno.
Mas hoje não, está um lá numa cidade, está na outra casa, nós estamos muito longe um do outro. Mas irmãos, que maravilhoso é entendermos que nós temos comunhão com Cristo, e o dia que nós sairmos daqui, ou se Ele voltar antes, nós iremos estar todos juntos. Comunhão com Deus. Comunhão com Deus. É maravilhoso nós entendermos que nós temos comunhão com Deus, uns com os outros, e que um dia nós iremos morar na eternidade juntos, e lá nós estaremos louvando ao nosso Pai. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Criador, Ele fez essa comunhão por nós, Ele nos amou tanto assim que nós somos hoje filhos dEle e estamos vivendo ao seu lado. Não podemos deixar que nada nos impeça de vivermos debaixo das bênçãos de Jesus Cristo. Cristo nos propôs essa grande bênção antes dele ser morto. Antes do seu maior ato de comunhão com Deus. Para que por meio desta comunhão, estarmos aperfeiçoando e sendo aperfeiçoados, como santos em comunhão, e sendo regidos, coordenados por Jesus Cristo. Senhor, que é Deus conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Que nossa comunhão seja eterna, e que Deus possa nos abençoar para que isso aconteça em nossas vidas. Deus abençoe a todos.